Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero realmente que sim. E no dia 1º de fevereiro de 2026 acontece a lua cheia. A lua está no signo de Leão e o sol está no signo de Aquário. Ambos estão a 13 graus e 3 minutos. Lua em Leão, sol em Aquário. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, sobre os aspectos que nos esperam aí nessa semana. E eu sempre digo que a gente utiliza os aspectos harmoniosos para harmonizar os desafiadores. Então a gente tem que entender o que espera a gente aí para essa semana para poder administrar da melhor forma possível, ok? Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. E essa fase, ela vai até o dia 9, do dia 1º ao dia 9, quando inicia, então, a fase da lua minguante. Lembrando que nós estamos na lunação de Capricórnio. A lua nova aconteceu no signo de Capricórnio no dia 18 de janeiro. E depois nós tivemos já a lua crescente, que aconteceu no dia 26 de janeiro. Eu tenho os vídeos, vou deixar aqui em cima para vocês assistirem. E agora nós estamos, então, na lua cheia, que inicia dia 1º de fevereiro. E nessa lua cheia, a gente tem, então, Sol em Aquário e Lua em Leão. O que uma lua cheia traz, né? A lua cheia, a lua tá plena, a lua tá exuberante, a lua tá bem redondinha. Ela ilumina o céu noturno. A intensidade emocional durante a lua cheia é bem maior. Então a gente realmente fica com as emoções assim mais à flor da pele. A gente pode ficar mais reativo, podem haver mais conflitos durante esse período, essa fase da lua, e a gente pode projetar as nossas emoções nos outros. Então, isso a gente tem que cuidar. E uma lua em Leão, a nossa necessidade de reconhecimento e de afeto, né? Leão, nós queremos ser vistos, nós queremos ser notados. O nosso emocional vai estar muito ligado a isso. E com o Sol em Aquário, que é a nossa consciência, né? A lua são as nossas emoções e o sol é a nossa consciência. Com o sol em Aquário, a nossa visão está mais voltada para o coletivo, está mais voltada para propósitos maiores e não tão individualizada como uma lua em Leão. E aqui no Aquário, a observação é muito mais racional, é muito mais desapegada, é desapegada do eu. Então, nós vamos ver isso, nós vamos ter que lidar com isso. O sol aqui buscando mais por liberdade e autenticidade e a lua buscando por valorização pessoal. Então, essas oposições, né? Esses dois polos bem demarcados aí pra gente. A gente vai ter que encontrar um equilíbrio aí durante essa semana e equilíbrio entre a nossa emoção e a nossa consciência, como eu falei ali há pouco. Então, a gente tem que integrar nossos sentimentos e a nossa razão. E a gente tem que evitar ficar reativo, ou ficar reativo demais, ou ficar distante demais. Essa fase da Lua, a gente encontra essa oposição da Lua com Mercúrio, Vênus, Sol, Marte e Plutão. 5 planetas se opõem à Lua. Então, é um cuidado especial que a gente vai ter que ter essa semana. O céu vai estar bem intenso. Então, tensiona o quê? O eu, as nossas necessidades ali de ser visto, de ser reconhecido, eu e o coletivo. O nosso coração e a nossa mente, a nossa expressão pessoal e a nossa visão mais do coletivo, visão mais do social. E as nossas emoções com essa oposição da Lua com Marte, as nossas emoções vão estar muito inflamadas, nós vamos realmente estar muito reativos, muito impulsivos e cuidar assim para não ficar com aquele sentimento de orgulho ferido e procurar realmente harmonizar para não explodir, porque o pavio curto, nós estaremos com o pavio curto. Qualquer coisa que a outra pessoa fala, a gente já se magoa e já bate ali no nosso emocional e isso pode gerar um conflito. Então a gente precisa tentar evitar os conflitos desnecessários.
E também com a Lua em oposição aqui a Plutão, a gente tem que cuidar os jogos de poder, com relação aos jogos de poder, porque as nossas emoções vão estar muito intensas. Ao mesmo tempo que nós podemos transformar, um trânsito bastante transformador, ao mesmo tempo que a gente pode transformar as nossas emoções, a gente pode querer manipular, a gente pode querer controlar, a gente pode fazer joguinhos de poder, querer controlar os outros emocionalmente, ou sentir fortemente sentimentos de rejeição essa semana. Então a gente tem que cuidar com isso. E além dessa oposição, um outro aspecto bastante intenso que continua, vamos ver aqui, ó, continua da semana passada para essa, é a conjunção do Marte com Plutão. Essa conjunção continua acontecendo desde a Lua Nova, olhem só que forte, desde a Lua Nova o Marte está em conjunção com Plutão. Isso não é pouca coisa, pode ser extremamente transformadora essa conjunção, mas ela não é suave. Ela não é suave, ela pode gerar mudanças, mas não vem de forma suave com toda certeza. Então, é uma força muito grande que a gente pode sentir, uma força e um poder pessoal muito grande. Só que o desafio está em nós não aderirmos, a gente não seguir essa tendência de agir de forma extrema, de agir de forma compulsiva ou de agir de forma radical, tentando impor a nossa vontade para as outras pessoas. A gente corre esse sério risco de querer impor a nossa vontade aos outros sem respeito ao outro, só a nossa vontade é que importa. E podem haver conflitos, pode haver tensão, a gente pode estar muito tenso essa semana, desde a Lua Nova, desde antes. Então são 3 semanas aí, 4 semanas aí, e como eu tenho falado, se isso está acontecendo no nível individual, está igualmente acontecendo a nível coletivo. A gente pode estar explodindo de raiva, e raiva reprimida aqui, né? E raiva reprimida porque Marte conjunto com Plutão, profundamente escondidas podiam estar as nossas raivas, e elas podem estar explodindo. E se, igualmente, vou repetir agora, né? Se explode no nível individual, explodem também as raivas a nível coletivo, e a gente está vendo as notícias que chegam para a gente, as explosões de raiva estão acontecendo, raiva reprimida que as pessoas estavam sentindo, e as disputas de poder e os confrontos ideológicos também estão acontecendo. Então, no nível coletivo e tanto no nível coletivo quanto no nível individual. Tudo isso pode também gerar muitas crises, porque a gente pode também estar muito resistente a mudanças, e isso pode causar bastante tensão. Mas, como eu digo sempre temos os aspectos harmoniosos, e continuamos aqui. É um trânsito que está acontecendo faz bastante tempo do Saturno aqui com Urano. Ainda estamos com essa bênção divina do Saturno em sextil com Urano para nos ajudar a lidar com os desafios, né? E o Saturno em sextil com Urano fala assim de evolução com consciência, onde o novo que diz respeito a Urano, ele não destrói o antigo, que diz respeito a Saturno, mas ele atualiza o antigo, onde as mudanças, elas não vão causar rupturas traumáticas, mas elas vão auxiliar, elas vão ajustar, os ajustes vão ser bastante conscientes, com o pé muito no chão. E também um outro trânsito realmente muito maravilhoso é o trânsito do Mercúrio com o Quirón. Nós podemos estar de maneira muito suave com o poder das palavras terapêuticas na nossa mão. É um momento assim de nós compreendermos tanto as nossas feridas quanto as feridas das outras pessoas, e a gente pode auxiliar e pode ser auxiliado através da comunicação. Através da comunicação nós vamos estar com uma fala mais terapêutica, uma escuta mais terapêutica, e isso realmente é muito positivo. Os diálogos vão estar facilitados, isso também ajuda a lidar com todas essas questões aqui que vão ser levantadas, né, através dessa oposição
e dessa gangorra que eu falei, então, ali, né? A cura emocional, ela pode acontecer, a gente pode ressignificar muitas feridas, não só as feridas que envolvem a nossa comunicação, mas feridas que envolvem a nossa mente, os padrões que foram introjetados para nós desde a nossa infância, de como as coisas deveriam, como a gente deveria pensar, como é que a gente deveria falar, como é que a gente deveria se comportar. Então, é muito fácil nomear as nossas feridas, compreender os nossos padrões e trocar experiências e mudar a forma como a gente pensa. Isso é muito positivo. Outro trânsito magnificamente positivo é o do Júpiter, e é o último que eu vou falar agora hoje, é o do Júpiter em trígono com o nó do norte. Júpiter está em Câncer e o nó do norte está em Peixes. Vai acontecer um fluxo bastante harmonioso entre o nosso crescimento emocional, que vem do Júpiter em Câncer, e o caminho evolutivo da nossa alma, que vem aqui para nós, né, uma característica do nó do norte em Peixes. Então, o nosso desenvolvimento ele pode acontecer de forma bastante sensível, bastante intuitiva e bastante compassiva. Ali com o Júpiter em Câncer, a gente pode ampliar nossa capacidade de acolher, de nutrir, de proteger, e também é um crescimento muito ligado à segurança emocional, às raízes e aos vínculos afetivos. E o nó do norte em Peixes, ele traz para nós a confiança na vida, a espiritualização e o desenvolvimento da nossa empatia, da nossa fé e da nossa sensibilidade psíquica. Só isso, mais nada, né? Então, esses trânsitos harmoniosos que eu citei aqui, do Saturno com Urano, do Mercúrio com o Quirón e do Júpiter com o nó do norte, nos ajudam a administrar muito bem, se nós estivermos abertos para isso, os desafios que a gente tem para enfrentar essa semana. Ok, pessoal? Então, por enquanto era isso. Meu nome é Rosângela Ferraz, como eu disse no início, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Deixem um like. Gratidão infinita para quem está me acompanhando. Até mais.